Olá, seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Se você se interessa com a Bíblia Sagrada e deseja conhecer cada vez mais e mais a Palavra de Deus, eu vou sugerir, entre tantos recursos, este aqui. Nós temos este The Word, que é a palavra. Ele é um programa gratuito, não é pirataria, portanto, e vai fornecer muitas ferramentas para que você possa fazer o estudo bíblico, quer na língua portuguesa, quer em outros idiomas, inclusive nas línguas originais. Eu deixei projetado em tela esta imagem, que é do próprio site. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, caso você queira baixar. E vou mostrar como que se faz o passo. Você tem que, nesta setinha, você faz, clica o download. É muito simples. Você clicou, observe que ele vai levar um tempo para baixar. Você vai sempre no site oficial. Você vai aguardar, ele está pronto, e vai fazer, portanto, as operações necessárias. Eu já tenho ele salvo, eu já tenho ele salvo aqui, mas vou indicar o que você precisa fazer. Ao clicar onde eu fiz aqui, você deve permitir, deseja permitir que o programa de fornecedores conhecido faça alterações neste computador. Observe que aqui no meu caso consta esse um entre parênteses, porque eu já tenho aqui no computador. E você vai dar sim, vai clicar aqui no sim e vai seguir as orientações, vai estar em português nesse primeiro momento. Você não vai ter dificuldade, só você dar o comando e baixar e instalar no seu computador. Não vou fazer essa operação, já está instalado, mas vou mostrar então o The Word, como é que está no meu notebook. Vamos então agora, eu vou compartilhar aqui para ter certeza que você está visualizando agora. Esse é o padrão, vou dizer assim, que ele vai mostrar para você. Eu vou aqui no exibir. Esse é o padrão que eu estou colocando. Observe que vai ter aqui vários, vários recursos, várias ferramentas, tanto dicionários, comentários bíblicos aqui, e todos estes módulos, basicamente, ou quase todos eles, eu fui baixando. Os módulos você vai vendo de acordo com a sua necessidade e com o seu interesse. Eu vou fechar aqui os dicionários, a aba também aqui, não vou fazer nenhuma anotação, vou fechar essa aqui. Se você depois quiser voltar ao padrão, é só você fazer isso aqui, ó. Você vai escolhe o modelo que você quer que fique no seu notebook ou computador. No caso aqui, o que eu fiz? Eu escolhi algumas bíblias chaves para eu lidar com no meu dia a dia. Vamos supor aqui, eu tenho esta aqui, ó, que é a Almeida Corrigida e Revisada fiel ao texto original, em português, portanto. Eu tenho esta aqui porque não é para estar em grego, vai estar no Novo Testamento, mas vamos então a um texto do grego. Deixa eu ver. Então, escolher aqui aleatoriamente. Ó, veja bem que deu opção um texto, 2 Coríntios, capítulo 1. Aqui tem Gálatas, tudo em, em grego, o koiné, que era a língua comum utilizada na época da composição do Novo Testamento. Para que eu possa visualizar melhor juntamente contigo,
Veja bem, eu estou aumentando. Paulus, apóstolos, uk, ap, anthropon. O de anthropo. Alá, dia, Iesu, Christu, Caeteu, Patróis. No meu caso, eu tenho alguns recursos, porque eu baixei o dicionário de Strong, e em português, tem em inglês e em português. E aparece aqui, ó, eu coloco o mouse em cima do termo Paulo, em português, digo em grego, e aparecem as informações do dicionário Strong em português. Observe que o mesmo se aplica para o hebraico. Uma parcela significativa das pessoas aqui deste canal, eles se interessam bastante pelo hebraico. Eis aí o texto em hebraico. E eu coloco o mouse em cima e aparece tudinho, as informações na nossa língua portuguesa. Nós temos algumas informações que está aqui acima em inglês. Se você se familiarizar um pouquinho, está indicando que é uma preposição, mas porque é seguido de um substantivo feminino singular. Isso nessa parte em inglês acima. Tem o lema, que seria o tema, por dizer assim, equivalente, a palavra Bereshit, a transliteração Bereshit no começo, e tem as informações procedente da mesma raiz, faz menção ao Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, e vem aqui alguns sentidos do significado. Reshit pode significar primeiro, começo, melhor, principal, e você vai ver que pode ter um outro sentido como parte principal, parte selecionada, isto porque dentro do contexto vai, digamos assim, dar o real significado do emprego de um termo específico, tá bom? Só para que você tenha uma outra noção aqui, o verbo bará. Bará é um verbo, ele já dá essa informação. Na parte lá em inglês, e embora esteja também aqui em português, fala o verbo cal, está no perfeito, terceira pessoa, masculino singular, é aquela informação que está em inglês neste aspecto morfológico. Vem a transliteração, que é a maneira que você vai pronunciar, bará, vai mostrar aqui alguns sentidos do verbo barar, criar, moldar, formar, sempre se referindo ao que é o céu e a terra, etc e tal. Pode ter também um sentido de cortar, de ser gordo, engordar. Dezenas de vezes aparece o verbo barar na Bíblia, e não apenas uma vez, como alguns poucos imaginavam. Certa vez alguém disse para mim, olha, o verbo bará só aparece aqui e significa criar do nada. Ora, o mesmo verbo bará, até mesmo em Gênesis, aparece outras vezes, atribuindo sempre a atividade divina, porém com elementos já criados. Porque se no início Deus criou a partir do nada, por dizer assim, mas depois, com os elementos já criados, ele começou a criar e vai utilizar justamente bará. Então, bará não é criar do nada. Bará é um verbo atribuído à divindade ou a Deus, tá bom? Você vai ver comentários de pessoas sérias, competentes, vou dizer assim, mas que nesse quesito está mal informado ou realmente se respaldou em algo infundado. Mas isso acontece com todo e qualquer estudioso. Ninguém acerta sempre. Vez ou outra comete um erro, mas a gente, claro, não vai manchar a imagem de um estudioso por conta de uma falha gramatical, etc. e tal. A gente tem que saber lidar com os livros de uma forma muito tranquila, serena, com os pés no chão e com uma mente reverente.
Da mesma forma aqui, ó, quando você coloca Elohim, pode ser a ideia, você quando ouve falar Elohim, você pensa em quê? Deus. Aí alguém vai dizer assim, viu? Elohim, como está no plural, porque esta formação que nós temos lá em inglês, ó, substantivo masculino plural. Como está no plural, se refere à Trindade. Eu, particularmente, eu não adentro o Antigo Testamento trazendo conceitos neotestamentários. Eu tento compreender o texto do Antigo Testamento dentro do seu próprio contexto. E aqui, por exemplo, se refere a Deus de uma forma no singular, mostrando que esse Elohim, por exemplo, é uma referência, vou dizer assim, a Deus como nome próprio, vou dizer, só para conseguir se situar. Mas se você vai dizer assim, aqui nesse texto é a prova da Trindade, ora, ora. Plural é mais de um, não é isto? Plural, para ser mais coerente, poderia ser dois, três, quatro, cinco, seis e assim por diante. Percebeu que muitas vezes as pessoas vai no afã de defender uma doutrina bíblica e projeta essa ideia no texto, quando o texto não está dizendo nada disso. Aqui a gente coloca como se fosse nome próprio, porque se refere a Deus no singular, tá bom? Mas Elohim, ele pode significar o quê? Governantes, juízes, aos seres divinos, anjos, deuses, a um ser divino, e etc e tal. Perceba que o que vai ser determinante será o texto-contexto de acordo com a intenção autoral. E, sem dúvida alguma, o autor, em Gênesis, nesse momento, não tinha nenhuma pretensão de falar da Trindade quando ele colocou o termo Elohim, em hipótese alguma. Antes que alguém ache que eu sou anti-trinitariano, eu digo de todo o coração, eu sou trinitariano de carteirinha, de convicção. Agora, convenhamos, no Novo Testamento está de uma forma explícita, ou melhor, dizendo de uma forma mais clara a questão relacionada à Trindade. Pelo menos em termos de conceitos trinitarianos, a gente vai encontrar de uma forma muito mais evidente, patente diante dos nossos olhos, lá no Novo Testamento. Alguém vai dizer assim, mas e lá no Antigo Testamento? Você está descartando o Espírito Santo? Ora, o termo Espírito Santo acontece ou ocorre apenas 3 vezes no Antigo Testamento. E você vai dizer, eu não sabia. Pois bem, a gente vai aprendendo. Eu também não sabia. Mas aí você ouve aqueles que já estudaram antes de você e você vai procurando as informações no texto. E eu fiz essa análise, eu vi todas as vezes que ocorria lá o termo Espírito, geralmente vai estar empregado Espírito do Senhor, Espírito de Deus, mas Espírito Santo 3 vezes. Agora, dentro dessas 3 vezes, lá no Antigo Testamento, pelo menos uma indica, vou dizer assim, a personalidade do Espírito, indicando que não é ah, uma força ativa, digamos assim, conforme o conceito no Antigo Testamento. Então, pelo menos uma vez eu encontro lá o Espírito Santo como uma personalidade ou com uma pessoalidade, somente uma vez. Agora, onde é que eu enxergo de uma maneira mais clara a, o conceito de trindade? Sem dúvida alguma, no Antigo Testamento. Então, aqui, sem dúvida, o autor não estava querendo, não estava pensando em trindade. Alguém vai dizer assim, mas a maioria, não sei se é a maioria, não sei se você leu todos os livros dos autores, mas o pessoal fala numa atacada, né? A maioria dos autores fala isso. Ora, eu não sou a maioria, mas é, a maioria também pode estar errada. Quem disse que onde
houver necessariamente, por exemplo, uma unanimidade, todo mundo está certo. Quem disse isso? Quando há uma maioria, quer de estudiosos, num aspecto ou no outro, mostra mais uma tendência, não necessariamente uma verdade. Mas são alguns elementos que você vai aprendendo à medida que você vai lendo, refletindo, lidando com os dados. É importante que você, eu vou dizer assim, veja a quantidade de dados que nós temos e você consiga transformar esses dados em informações. Se você conseguir transformar os dados em informações, por sua vez, o seu trabalho não cessou. Você vai ter que transformar essas informações em conhecimento. E depois de fazer isto, você vai ter que transformá-lo num projeto. Então, não é uma coisa tão fácil assim, não. Leva tempo. Mas a gente pode estudar todo santo dia um pouquinho e aprender uma coisa nova e ir realmente assimilando as coisas. Deixa eu ver aqui, por exemplo, eu destaquei aqui a Bíblia em espanhol. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, né? E Deus nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você, se tem uma familiaridade com o espanhol ou quer fazer uso dessa língua, você pode baixar o módulo específico. Aqui nós temos a Vulgata. A Vulgata, vou colocar a Vulgata lá em Gênesis para você ter uma ideia como que fica aqui. Tem dois tipos de pronúncia do latim, porque é escrito em latim. Tem aquela pronúncia eclesiástica, né, que é adotada pela Igreja Católica, e o outro tipo de pronúncia. São dois tipos, pelo menos atualmente, que estuda latim. Latim é um conhecimento muito raso, vou dizer assim. Então, não vou me atrever a pronunciar nem de uma forma ou de outra. Mas eu sei algumas nuances de pronúncias, uma vez que são chamadas línguas mortas. Isto é, não mais faladas. E você tem todos esses recursos aqui. Em inglês também, deixa eu ver aqui em português, mas eu baixei sim algumas em inglês, aqui se você quiser trabalhar, tem familiaridade, Bíblias tanto protestante quanto católica, que é uma versão católica. A católica, por exemplo, muito boa por sinal, a tradução. A Bíblia de Jerusalém eu não tenho aqui, mas para mim é uma das melhores. Quando fala que é uma das melhores, não significa que seja necessariamente a melhor. Mas para mim é uma das melhores porque, primeiro, que eu não li todas as versões existentes em solo pátrio. Eu não li. Mas pelo que eu já li, comparando assim, lendo a partir dos originais, sem dúvida alguma, a Bíblia de Jerusalém vale a pena você ter um exemplar em mãos. Tem a Bíblia de Jerusalém, tem a versão mais nova, por dizer, a revisada. Eu, particularmente, eu ainda, não se por seja saudosista, mas estou ainda, por dizer, apegado e seguro, assim, no sentido de ficar me agarrando na versão anterior. Acho muito boa. Uma coisa curiosa, que nessa versão católica, no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Geralmente na Bíblia evangélica vai dizer assim, evangélico protestante, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, aqui esse vento, um vento impetuoso, é porque no hebraico você vai ver que um dos termos indica realmente essa agitação, algo que vai, como fala assim, tumultuando, que vai fazendo um movimento, e eu estou aqui movimentando as minhas mãos, que esse é um hábito que eu tenho de gesticular, mas é um vento que faz com que haja aquele movimento, aquela agitação,
E não é à toa que algumas versões foram muito felizes, né, em traduzir e o sopro e o vento de Deus agitava a face das águas, ou seja, havia essa agitação e não necessariamente pairava, ficava assim, tudo assim, tipo como se fosse banho-maria, uma coisa devagar, devagar, nada disso. Havia realmente essa algo, esse vento impetuoso, esse sopro, né, que agitava as águas. Esta é a ideia que a gente tem a partir da língua hebraica. Comparar versão por versão, por exemplo, comparar versão católica com versão protestante, como a NVI em português, aqui a NVI traduziu como Espírito de Deus. Ó. É, é trocar seis por meia dúzia. Versão assim, evangélica com evangélica, não tem diferença nenhuma. Quando, mal comparando, tá bom? Quando você pega uma versão católica com uma protestante, você fez uma pseudo-comparação. Mas deu um passozinho apenas. Da mesma forma, se você fizer a comparação de uma Bíblia versão protestante com a versão ecumênica, e já deu mais um passo. Agora, quer comparar as versões em língua portuguesa, que é católica, protestante ou ecumênica, você, sem dúvida alguma, precisa aprender ou esta, deixa eu ver, vou tentar mostrar aqui, ou esta língua aqui, que é o grego koiné, ou esta língua aqui, que é o hebraico. Porque para você comparar e dizer que uma versão é melhor do que outra, ou, e assim por diante, você precisa fazer uma comparação e adotar um critério. Qual vai ser o critério? As línguas originais. E não basta apenas a alfabetização no grego koiné ou no grego ou no hebraico bíblico. É necessário realmente que você venha, vou dizer, se dedicar ao estudo de forma com os elementos gramaticais, ver tanto a questão morfológica, a estrutura, a forma, ver esse elemento, vou dizer, sintático, fazer a análise gramatical de palavra por palavra, ter uma noção e se respaldar com diversos estudiosos da área para que você possa, vou dizer assim, dar lá a sua opinião, seu pitaco. Esta aqui é a melhor porque você pesquisou, porque você se comprometeu a aprender as línguas originais e agora você tem condições de emitir não um mero pitaco ou opinião, mas um posicionamento baseado na leitura, estudo e pesquisa. Mas tudo isso leva tempo. Eu deixo aqui estas palavras no intuito de ajudar você que está iniciando e que não tem recursos para comprar livros, dicionários, bíblias. Você não precisa, nesse primeiro momento, ter tudo isto e muito mais. Você precisa se valer dos recursos gratuitos. Se você tiver um notebook ou um computador e internet em casa, você acessa diversas ferramentas essenciais que vão servir para a vida toda. Aqui, nesse caso, deixa eu voltar aqui para que você tenha uma ideia, e eu vou finalizar. Eu tenho, né, como falo você, é uma força de expressão, está aparecendo para você em tela, dezenas de bíblias, uma dezena de comentários, tudo gratuito, uma outra dezena de dicionários, uma mini biblioteca você tem através deste programa de estudo de pesquisa. Faça bom proveito. Como eu disse, vou deixar o link na descrição do software, que é The Word, né? A palavra, tá bom? Até mais. Qualquer dúvida, deixe aqui que a gente, em tempo hábil, vai tentar esclarecer para você e lhe ajudar nesse seu estudo bíblico.